Existe uma habilidade que todo encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou DPO precisa ter. Aliás, não só eles, todos os profissionais precisam ter, mas para o encarregado, a lei exige que ele tenha. Você sabe ou imagina qual é? O artigo 41 nos diz qual é essa habilidade. É a habilidade de comunicação. E dentro da comunicação, nós temos diversas formas de comunicação e vamos analisar aqui para você entender o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz sobre essa habilidade exigida para o encarregado na Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 41 diz que é das atribuições do DPO se comunicar. Como assim, Silvia? Receber reclamações e dúvidas e adotar providências dos titulares. Então, em relação aos titulares, e quem é o titular? Você e eu, hashtag somos todos titulares. O titular é o dono do dado pessoal. O artigo 17 diz que cabe a todas as pessoas naturais a titularidade de seus dados pessoais. Então, os dados são nossos, não são das empresas. Então, o DPO ele tem que se comunicar com o titular. E essa é a primeira forma de comunicação. É uma comunicação informal. Você tem que imaginar que o titular é desde um catedrático que sabe tudo sobre a retórica e a língua portuguesa, como você tem uma pessoa bem simples, com pouca escolaridade. A gente brinca que é a tia do Zap, que só sabe mandar um áudio porque ela sequer consegue ler e escrever. Então, você vai ter que ter a habilidade de se comunicar numa linguagem extremamente simples, tirando o tecniquez, tirando o juridiquês, para que uma pessoa sem estudo consiga entender a sua comunicação. E isso começa não só no peticionamento do titular, mas desde a política de privacidade. A política de privacidade ela serve para informar ao titular tudo que é feito dentro daquela empresa ou daquele controlador com os seus dados. Se você usar uma linguagem formal, técnica, jurídica, você acha mesmo que aquele titular mais simples, com pouco estudo, vai entender? Se a linguagem não conectar com essa pessoa, deixa eu te falar, a tua política de privacidade precisa ser reescrita. Ela não pode ter nenhum termo que uma pessoa muito simples não entenda. Inclusive, lá no artigo 14, diz que até uma criança deve entender. Presta atenção no que eu estou falando. Então, a primeira habilidade, aliás, a habilidade que é a comunicação, ela deve ser, quando for com o titular, muito simples. Só que essa comunicação, ela tem diversas aplicações. E a segunda é uma linguagem formal. Por quê? Porque o inciso 2 diz que também cabe ao encarregado se comunicar com a autoridade nacional. E quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados receber uma petição sua ou você estiver respondendo a um processo, você precisa sim usar uma linguagem completamente formal. E ali sim, você pode gastar todo o seu tecniquez, todo o seu juridiquês, afinal de contas, quem vai estar do outro lado são pessoas extremamente técnicas que precisam entender de uma forma mais profunda o que você está querendo dizer quando eles te questionarem algo sobre o processo de adequação ou se você estiver comunicando um incidente de segurança. E tem ainda a terceira forma de comunicação. E antes de eu falar, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. Todos os dias nós temos conteúdo novo. Então, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum. No inciso 3 diz que você também vai precisar, e é a atribuição do encarregado, dar treinamento aos empregados e aos contratados daquele controlador onde você está fazendo o processo de adequação. E nesse momento a comunicação muda completamente. Primeiro, eles sim são titulares, então você vai ter que usar aquela linguagem simples, sim, tirando o tecniquez e o juridiquez, sim, mas não basta só isso.
Você tem que trazer uma comunicação que seja assertiva para prender a atenção daquelas pessoas que estão passando por treinamento. Vem cá, se coloca no lugar da pessoa que recebe a seguinte informação do seu empregador ou do seu contratado. Olha, fulano, dia tal você vai ter um treinamento sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, ele vai falar, uhul, era tudo que eu queria da minha vida? Não, ele vai falar assim, pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, me inventaram essa porcaria desse treinamento, eu vou lá, mas eu não vou nem prestar atenção, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa do jurídico, ou então isso é coisa do TI, eu não tenho nada com isso. Então você já recebe essa pessoa com essa cabeça de você vai estar tirando um tempo dela de trabalho, você vai estar atrapalhando a produtividade dela e ela tem um monte de coisa para se preocupar. E como eu faço para quebrar isso? Coloco um PowerPoint na parede e fico explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados numa linguagem chata que as pessoas estão quase dormindo? Óbvio que não. E aqui entra o diferencial da comunicação. Deve ser uma comunicação aonde você não está apenas falando, deve ser um diálogo. Como eu faço? O tempo inteiro eu interajo com essas pessoas e inclusive eu faço perguntas aleatórias e eu dou um presentinho para quem acerta. Assim, todos querem ficar alertas porque eles não querem passar vergonha de não saber responder uma das perguntas. Isso faz com que eu prenda a atenção. Então, nesse tipo de comunicação em treinamento, a ordem é prenda a atenção da pessoa que está passando pelo treinamento. Lembra, eles não estão ali porque eles querem, eles estão ali obrigados. E você tem que fazer com que esse treinamento seja atrativo, interessante, engraçado e interativo para que eles possam conectar com você. Mas não acabou. Um passinho para trás, antes de tudo isso, você precisa ser contratado. Como é que você vai responder o titular, responder a NPD, dar treinamento se você nem foi contratado por aquele controlador? Seja no formato CLT, seja como um consultor de processo de adequação. E aí entra na habilidade da comunicação, a comunicação persuasiva. Como que você tem que falar com esse empresário, com esse controlador, para que, dentre todos os candidatos, ele escolha você? E existem técnicas realmente para você trazer a vontade dele escolher você entre tantos. E isso se chama linguagem persuasiva. São técnicas de linguagem e comunicação persuasiva que você precisa desenvolver. Isso vai ser uma matéria de outro vídeo, porque aqui já está ficando longo demais. E a última habilidade de comunicação também é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta, Silvia? É você sempre se colocar no lugar da pessoa que você está falando para que você tenha um rapport, uma conexão com ela e ela entenda a sua comunicação. Nós temos um problema muito grave na comunicação hoje em dia. A pessoa fala uma coisa ou escreve uma coisa e a que está do lado de lá entende completamente diferente. E para que isso não aconteça, ou seja, não aconteça um ruído na comunicação, você tem que aprender sobre linguagem não violenta. Você tem que entender sobre crenças, valores, filtros, para que você possa fazer uma comunicação assertiva. Seja na comunicação com o titular, seja na comunicação com a autoridade nacional, seja no treinamento ou no momento ainda onde você está concorrendo a uma contratação. Fez sentido esse vídeo para você? Se fez sentido e te ajudou de alguma forma, antes de ir embora, aperta o coraçãozinho, ou melhor, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.